Bom dia, paz do Senhor para todos nessa manhã. É com grande alegria que estou aqui de volta para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus, para a palavra maravilhosa essa, que me ensina, te ensina o caminho do bem, a viver corretamente. Porque, irmãos, nós temos que viver corretamente, viver da forma certa, da forma que agrada ao nosso Todo-Poderoso que está no céu, nos acompanhando dia após dia, passo a passo. Todos os passos, todas as atitudes que nós teremos aqui na terra, em nossas vidas, o Todo-Poderoso está acompanhando lá do seu trono. E por isso, nessa manhã, com muita alegria, eu quero mais uma vez compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso a começar do 12. O título dessa palavra é A Figueira Seca, a Purificação do Tempo. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver e nela acharia alguma coisa. E, chegando lá, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vos não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Palavra maravilhosa. Essa palavra, ela é
palavra de conserto, palavra de purificação. Aqui na época, Jesus andava com seus discípulos, de lugares em lugares. E por todos os lugares que ele ia passando, ele ia consertando, ele ia ensinando, ele ia purificando, exortando, expulsando. E os discípulos junto com ele. Aqui vai falar, essa leitura fala da figueira seca e a purificação do templo. Dizendo assim, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, que Jesus e seus discípulos estavam em Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando lá, achou senão folhas, porque não era tempo da figueira ter figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Tinha coisas que Jesus falava para lá na frente ser percebido por alguém o poder dele. Porque se não era tempo de ter figos na figueira, não tinha como ter. Ali era o tempo só de folha. Mas Jesus falou essa frase para a figueira e passou. E os seus discípulos ouviram isto. Eles ouviram, mas também não falaram nada. Por que eles não falaram nada? Porque não era o momento. Acho até que eles nem entenderam. Ficaram quietos e seguiram viagem. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pomba. Esse versículo, ele tem muito a nos explicar, a nos ensinar. O título da palavra é Purificação do Templo. Então, quando Jesus chegou nesse templo, se fala de purificação, é porque tinha lugares que estavam impuros. E quando Jesus chegou aqui nesse templo, o templo não estava puro. O templo estava impuro. E por que o templo estava impuro? Porque estava acontecendo coisas que não era para acontecer ali. Porque a casa do Senhor não é comércio. Não é local para comprar e vender. E na época as pessoas faziam isso. Lá tinha cambista nesse templo. Lá tinha negociantes, vendedores de pomba. E quem sabe até de mais coisa. E quando Jesus chegou, ele não gostou. Ele já foi expulsando. Expulsando quem? Ele tanto expulsou quem estava vendendo como quem estava comprando. Aí nós podemos entender que tanto faz a cara de quem vende, tanto é culpado quem vende como quem compra na casa do Senhor. E Jesus só expulsando porque o templo estava impuro. Estava sendo ponto de comércio. E hoje, aqui nos ensina. E hoje, como é que está os templos do Senhor, que são as igrejas? Quem não conhece a Bíblia não sabe disso. Agora, quem conhece a palavra de Deus sabe que a casa de Deus não é lugar de comércio.
e que se comercializar, Deus não se agrada. Na época, Jesus chegou e já chegou expulsando tanto os negociantes como os compradores. Hoje, Jesus não chega. Mas tem um problema. Por que é que as igrejas hoje estão na situação que estão? E por que que as pessoas, sabendo que não é do agrado do dono do templo negociar dentro da casa dele, as pessoas insistem? Irmãos, quando a gente deixa de fazer o que é certo, é porque a gente vai fazer o que é errado. Muitas das vezes na casa de Deus, as pessoas se negam a dar o dízimo, as pessoas se negam a ofertar. Mas aí vão fazer coisas que não é do agrado de Deus. Ah, porque nós vamos botar uma cantina na igreja. Para que é que a cantina serve? Para tirar o foco das pessoas. Tem pessoas que às vezes estão na igreja doido que termine ali o culto para ir comer. Porque a cantina está esperando na porta. Isso serve para tirar o foco. Porque se Deus diz que a casa dele é casa de oração, não é casa de comércio, e sim de oração. É casa de buscar ele. E não de vender para obter lucro. Mas as pessoas fazem. Na época lá tinha os cambistas. Cambista é jogo. E até hoje as pessoas fazem isso nas igrejas. Ah, vamos fazer um bingo não sei de quê. Ah, vamos vender uns bilhetes para não sei o quê. Ah, vamos fazer um sorteio. Isso é os cambistas do passado. Daquele templo lá que o dono da casa chegou e já foi expulsando. Ele não perguntou, ele não falou nada. Ele só colocou para fora. Todos os culpados. Porque se não tiver quem compre, o que é que vai vender? Vai vender a quem? Se não tiver quem compre, os vendedores, os negociantes vão ter que parar. Você está vendo como uma coisa ruim puxa outra? E uma coisa ruim que atinge uma pessoa tem como atingir os demais? E as pessoas estão nessa até hoje. Ah, porque vamos fazer uma feijoada para vender. Muitas das vezes sem necessidade. Ah, porque não está dando. O recurso não está dando. Vai devagar. Vai devagar. Fazendo uma coisa de cada vez. Mas não sabota a casa que não é nem minha e nem sua, e sim de Deus. Olha o que ele diz aqui, no verso 17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Olha o que Jesus falava. Não está escrito que a minha casa é casa de oração? Tem que ser chamada por todas as nações casa de oração. É casa que nós saímos da nossa casa e vamos até a casa do Senhor orar, buscar Ele, buscar entendimento, buscar conhecimento. É momento de se entregar para Ele. Para ouvir Ele, o que Ele tem a nos ensinar. Mas as pessoas têm que achar um meiozinho de sabotar. Porque quando uma coisa é sabotada, irmãos, irmãs, ela perde o seu valor, ela perde a sua originalidade. Ela deixa de ser verdadeira para ser qualquer coisa, porque já mistura com outra coisa. Ele está dizendo, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Mas vós tendes feito covil de ladrões. Está vendo? Covil de ladrões.
Por isso ele chegou expulsando. E se ele chegasse nos templos dele, nos templos de hoje, ia chegar fazendo a mesma coisa, expulsando os vendedores, os compradores. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Está vendo a rebeldia das pessoas? E que hoje, se for atrás, estão do mesmo jeito. Quem quiser ver se é ou se não é, corrija. Vá dizer, diga. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu fui falar, olhe essa comercialização dentro da casa de Deus. Porque está escrito que onde ele chegou, que achou esse comércio, ele expulsou, ele quebrou tudo, ele espatifou tudo. Porque não é do agrado dele. E as pessoas não gostam. Olha os da época que foi que fizeram. Procuravam uma ocasião para matar ele. Por quê? Pois eles o temiam. Porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Irmãos e irmãs, quem quiser ver o tamanho da represária que vem para cima de mim ou de você, em um local que estão todos de um mesmo lado, que seja um lado errado, você chegue e se posicione do outro lado da verdade, para você ver o tamanho da represária que vem para cima. Olha aqui esses da época. Eles trataram logo de procurar uma ocasião para quê? Para matar Jesus. Porque eles perceberam que chamou a atenção, a atitude de Jesus chamou a atenção de todos acerca da sua doutrina. Ou seja, a doutrina de Jesus era diferente e forte e radical. Ele chegou, ele não quis conversa. Afinal de contas, a casa era dele. Então é muito errado quando eu e você, as lideranças das igrejas, permitem, e muitas das vezes juntas, a comércio dentro da casa de Deus. Aqui o Senhor só falou do comércio, mas tem tantas outras coisas. É que o tempo não permite. E saindo já tarde, saiu para fora. Não, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Ou seja, quando Jesus falou com a figueira, os discípulos estavam juntos, mas eles não falaram nada. Quando eles voltaram no dia seguinte, Pedro olhou para a figueira e viu que ela estava seca. Ele lembrou das palavras que Jesus tinha falado para a figueira e comentou: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse: Tende fé em Deus? Foi que Jesus quis falar para Pedro. A palavra discorrendo, ela vai explicando. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. O que é que Jesus estava explicando aqui? Que quando nós fizer uma oração, nós temos que não ter dúvida. Não duvidar, porque às vezes a pessoa está falando, pronunciando a oração na boca, mas o coração tem dúvida. Não está acreditando que vai acontecer.
Olha, em não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Hoje, às vezes, as pessoas oram tanto e nada acontece. Porque orando por um lado e a dúvida caminhando junto do outro lado. E Deus assistindo. E Deus olhando e vendo. Meu filho, minha filha está orando. Mas como eu posso agir se eles estão orando, usando de palavras comigo, mas que ao mesmo tempo não tem confiança? Como é que o Senhor vai agir, fazer que a oração seja ouvida e realizada, se a dúvida está no meio? Por que é que muitas das vezes as pessoas fazem uma oração bem rápida, num momento de grande aflição, e acontece instantaneamente? Porque por causa daquela agonia, daquele desespero muito grande, a dúvida desaparece. E é a hora que as pessoas, que o ser humano mais busca Deus de verdade, é nas horas das grandes aflições. Porque no momento das grandes aflições, os amigos falsos não servem. Os amigos das horas de farra não servem para nada. As seitas não servem para nada. Ou seja, tudo que é de mentira não serve para nada. Não resolve nada. Aí o ser humano se lembra do verdadeiro. Se lembra do Todo-Poderoso, que tem força e poder para realizar tudo em um segundo. É por isso que nas grandes aflições as pessoas oram rapidinho e a oração é válida. Por causa da sinceridade. Muitas das vezes, para as pessoas usar de sinceridade, tem que se ver diante de um abismo muito grande. Verdade. É verdade. Tem que deixar porque quando o abismo é muito grande, a aflição, a dor é muito grande, não cabe mais brincadeira. Não cabe mais falsidade, não cabe fingimento. Não cabe irresponsabilidade, porque o momento não deixa, não permite. E por isso a oração é recebida ao Senhor. O Senhor sabe que é de verdade. Por que é que Deus diz assim? Esse povo me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Isso é vergonhoso para nós. Nosso pai saber, meu pai saber, ou seu pai saber, que muitas das vezes as pessoas gritam tanto por ele, chamam tanto, e ele saber que o coração está longe. Aleluia. Verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Momento de uma oração é um momento muito, muito sério. A pessoa tem que estar numa posição muito limpa. Por que é que as pessoas vivem calejadas de orar? Ou chega uma hora que acha que Deus nem ouve eles. E ouve, mas não atende. Ninguém é obrigado a atender quem não merece ser atendido. Quando alguém lhe magoa, que lhe chama, você atende? Nós atende? Não, nós não atendemos, porque está magoado. E Deus é obrigado a atender? Quem não respeita ele?
Quem não busca Ele com sinceridade, não. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizer, eu vou ligar para fulano para orar por mim, para fazer uma oração por esta causa. Porque às vezes olha para aquele fulano, para aquela fulana, e vê as orações que ele ou ela faz surtir efeito. Sabe por quê? Porque às vezes o fulano ou a fulana vive com sinceridade. Busca Deus de verdade. Abandona o mal. Porque o bem e o mal não caminham juntos, gente. Eu e você temos que saber. O mal, porque ele não presta, ele nem se importa. Que você ande, ou eu ande, buscando Deus e com ele debaixo do braço. Com o mal, as coisas do mal debaixo do braço. O mal não se importa, porque o mal não presta, o mal não está nem ligando para nada. Mas Deus se importa. Pai que é pai de verdade, mãe que é mãe de verdade, jamais se conforma que seu filho chegue e conte uma história fiada. E quando sair da presença, se junte com o que não presta. Não aceita. E Deus, comigo e você. Então, no momento de oração, às vezes a pessoa se ajoelha para orar, mas é como uma cobra. Não perdoa e joga a praga. Tem gente que é tão estúpido da cegueira espiritual. E quando a cegueira espiritual é muito grande, termina cegando a visão carnal, a visão física. Tem gente que é tão estúpido da cegueira que vai jogar uma praga no irmão e ainda envolve Deus. Tem fé em Deus que é de virar o carro. Tem fé em Deus que é disso. Tem fé em Deus que é de perder isso. Tem fé em Deus que isso é de se quebrar. Tem fé em Deus que é de cair, é do carro virar e matar. Isso é de uma tamanha estupidez. Aí muitas das vezes essas mesmas pessoas querem se ajoelhar, orar e que Deus atenda. Não tem como. Aqui desse versículo está dizendo que quando for orar, se lembrar que tem alguém, alguma contenda com alguém, perdoe. Perdoe. Para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as suas ofensas. Tem gente, irmãos, irmãs, que só gosta de ser perdoado. Mas na hora de perdoar, ninguém quer. Porque perdoar exige conserto. E as pessoas são arrogantes. As pessoas são orgulhosas. Só acham que é fácil os outros se dobrar. Mas na hora que chega a sua vez de se dobrar, para perdoar, seu irmão não quer. E não perdoa. Agora tem que saber que Deus também não perdoa as suas ofensas. Com ele e com seus irmãos, com meus irmãos. Último versículo. Mas se vós não perdoardes, também, vosso Pai que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Aí cabe a mim e a você escolher. Porque a palavra, a semana dessa eu estava falando, não é a palavra de Deus que tem que se enquadrar em nós, mas sim nós que temos que se enquadrar na palavra. Porque a palavra é grande, quem é pequeno somos nós. Então, nós temos que se enquadrar na palavra. Às vezes difícil, se vire. Ou então, caminhe de forma errada. E quando a gente caminha de forma errada, cada dia que vai se passando, aquele erro vai crescendo, porque umas coisas erradas vai puxando outras. E quanto mais vai para frente no erro, mais difícil fica para voltar. Mas perdoar é difícil, mas todo mundo gosta de ser perdoado. E por que não perdoa? Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E veja o que Jesus respondeu para Pedro.
Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Ai, quem aguenta? Tem que aguentar. Porque quando não perdoa, é pior. A única forma que nós temos de barrar o mal é perdoando. A única forma que nós temos de não perder o irmão, e a Bíblia não só fala do irmão de sangue, é o irmão de sangue e o irmão que é irmão, porque somos todos filhos de Deus. E a única forma que eu e você temos de barrar a represária do mal contra nós é perdoando. É a única forma que cansa o mal, é perdoando. Para quem tem dificuldade de perdoar, tem que fazer sacrifício e aprender a perdoar. Porque ninguém é santo. Todo mundo tem erros. Ninguém erra do mesmo tanto, ninguém é igual. Mas todo mundo tem erros, ou grande ou pequeno, ou pouco ou muitos. E precisa de ser perdoado pelo Pai. E a palavra aqui está dizendo que para que Jesus perdoe os meus erros, os teus erros, nós temos que perdoar os dos nossos irmãos. Muito séria essa palavra, mas maravilhosa. Palavra de conserto para mim e para você nos dias de hoje. A palavra que eu deixo como meditação para vocês é essa. Para vocês e para mim, porque a palavra é de Deus, é de nosso Pai, para nos ensinar como caminhar certo na vida nesse mundão tão grande, cheio de tudo, de muitas coisas belas e maravilhosas que nos abençoa, que nos leva no caminho certo, mas também cheio de tantas coisas malignas e maléficas que destrói o ser humano sem dó e sem piedade. Meditem nessa palavra, compartilhem essa palavra. Com quanto o número de pessoas que vocês conseguirem. Deixe o seu like. Que Deus venha abençoar cada um, iluminando, abrindo os olhos espirituais, transformando o coração, para que vocês possam ouvir essa palavra, entender, guardar no coração de vocês e praticar. A palavra de Deus não é uma coisa que nós temos que guardar no baú. Não, nós temos que guardar no coração e ao mesmo tempo praticar. Amém?